Muito boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para falar então sobre o Evangelho no Lar, capítulo 6, Cristo Consolador. Estamos na lição Advento do Espírito de Verdade, ou da Verdade, e estamos agora para falar do item 8 desta parte do ensinamento do Evangelho. E então, antes de iniciarmos a leitura do Evangelho e fazermos os nossos comentários, nós vamos fazer a nossa vibração. A vibração de hoje, quinta-feira, vai por todos os lares terrenos e também por aqueles nossos irmãos que têm tarefas cristãs, tarefas mediúnicas ou de evangelização da humanidade. Então, quem puder na sua casa fazer essas vibrações, sempre auxilia o plano espiritual nas suas missões. Vamos lá. E vamos então nesse momento nos conectar ao nosso anjo da guarda. Vamos agradecendo a esse nosso amigo querido de todas as horas, por todo o carinho, por toda a proteção. Vamos pedindo a ele que esteja conosco, nos auxiliando e nos guiando os passos. E que amanhã seja mais um dia de muita labuta, de muito trabalho, em que possamos nos aproximar um pouco mais de Jesus. Agradecidos que estamos a este querido irmão, pedimos que nos leve a presença de Ismael, o anjo protetor do Brasil, preposto de Jesus em nossas terras. A ti, Ismael, agradecemos imensamente, pedimos que você nos ilumine, nos traga o Evangelho como meio de conduta e a norma a seguir para que nossa vida esteja sempre em paz, em tranquilidade e que estejamos sempre caminhando em direção ao Mestre Jesus. Agradecidos que estamos a Ti, pedimos que nos leve a presença de Paulo de Tarso e Maria de Magdala, nossos exemplos de reforma íntima. A vocês, amigos, agradecemos, pedimos que nos afastem das nossas próprias más tendências, das nossas más inclinações, fortalecendo os nossos corações e que possamos todos seguir em direção ao Mestre. Agradecidos que estamos a vocês, pedimos que nos leve a presença da Mãe Santíssima Maria de Nazaré. E a Ti, Mãe, agradecemos, pedimos que você suavize os nossos corações, os nossos pensamentos, nos enchendo de paz, de luz e de alegria, e nos levando à presença do nosso Mestre querido Jesus. Jesus, Divino Mestre, é com muita alegria que estamos aqui, Senhor, diante de Ti, para mais uma oportunidade de aprendizado. Que nós possamos, nos socorrendo do Evangelho Redentor, iluminarmos a nossa mente, progredirmos espiritualmente e caminharmos sempre ao Teu lado, auxiliando os nossos irmãos mais necessitados, Mestre. Agradecidos que estamos ao Mestre Jesus, nesse momento voltamos os nossos pensamentos a Deus nosso Pai. E de joelhos espiritualmente fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, e glorificado seja o vosso santo nome. E venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Senhor, sua santa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal agora e sempre, porque vosso é o reino, o poder e a glória por toda a eternidade, Senhor. E nesse momento, conectados que estamos aos nossos anjos da guarda, guias espirituais, mentores, espíritos protetores de nossa família já desencarnados, a Jesus e a Deus nosso Pai, pedimos a todos que uma vibração de muita luz, muita paz e muito amor chegue a todos os lares terrenos. Que todos os homens possam se congregar através do Evangelho Redentor. Que todos possam se unir através dos exemplos de amor, de piedade, de caridade e de fraternidade que Jesus nos deixou. Que possamos olhar para o lado, entendermos a dor dos nossos semelhantes e tentar aliviar as suas cargas. Pois, como disse-nos Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é amando que se é amado. Vamos pedindo ainda ao Pai Criador
que leve muitas luzes de paz, de amor, de alegria ao coração dos nossos irmãos que se encontram em tarefas mediúnicas ou evangélicas. Estes homens que conduzem as nações para os braços de Jesus, que possam ser iluminados, fortalecidos e muito inspirados pelo plano espiritual para que conduza a todos da melhor forma possível, Senhor. De modo, Pai, que lhe pedimos então nesse momento licença para fazermos a leitura do Evangelho no lar, rogando a Ti compreensão. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos lá. Lição hoje, Advento do Espírito da Verdade. Item 8 diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos compõem e impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação, a coragem. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. O Espírito de Verdade, Le Havre, 1863. E para a gente falar então e comentar um pouquinho essa lição do Evangelho, eu pesquisei e achei que seria interessante dar a definição de alguns vocábulos. Então, o primeiro, devotamento. O que significa devotamento? Dedicação. E ele está intimamente ligado com a outra palavra que fala nessa lição do Evangelho, que é abnegação. Abnegação que significa ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio, dedicação extrema. E altruísmo, tendência ou inclinação de natureza instintiva que faz com que o ser humano se preocupe com o próximo. Amor desinteressado ao próximo. Então, o Evangelho fala nessa lição é que quanto mais nós nos dedicarmos ao auxílio do nosso próximo, e quanto mais for desinteressado esse auxílio, e quando se diz aqui desinteressado, é no sentido de nós não esperarmos nada em troca. É ajudar por ajudar, apenas por saber que estamos contribuindo para com a felicidade de alguém. Então, quanto mais nós nos dedicarmos então ao auxílio ao próximo, e quanto mais nós estivermos desinteressados nessa ajuda, nessa prática do bem, mais o nosso espírito vai estar tranquilo e sereno. E mais próximo nós vamos estar de Deus e de Jesus, porque Jesus veio nessa terra com uma única missão, que era ensinar o que é amar para os homens. E ele demonstrou isso com toda a força do seu espírito, porque mesmo quando foi açoitado, mesmo quando sofreu de violência física e moral, ele jamais procurou o revanchismo ou a vingança. E ele tinha condições de incitar o povo, de fazer com que o povo se revoltasse contra aquela situação vivenciada por ele, porque isso também afligia muitas pessoas. Então, o que Jesus mostrou, na verdade, foi essa vida que nós temos aqui, corporal, ela é passageira. E ela é relativamente curta, se você imaginar que você tem uma alma imortal. E então, de que adianta nós vivermos aqui
com tudo do bom e do melhor, não nos melhorarmos, irmos para o plano espiritual, passarmos por momentos e períodos de sofrimento, porque lá a nossa visão ela é alargada, a gente toma consciência das nossas obrigações, do que teríamos que ter feito aqui, e aí temos que nos preparar para voltar em novas missões, para tentarmos resgatar aquilo que já deveríamos ter feito. Ou seja, a gente muitas vezes cria um círculo de eu venho para cá, para a Terra, encarno, eu vou em busca de poder, de riqueza, de bens materiais, eu não vivencio o amor ao próximo, eu não auxilio sequer aqueles que me cercam mais intimamente na minha família. Quando eu volto para o plano espiritual, eu me defronto de novo com a realidade de que lá o poder, os cargos, as honrarias não fazem sentido, não tem cabimento, e eu fico nesse círculo vicioso de descer e subir. Quando eu digo descer e subir, vir para a Terra, voltar ao plano espiritual, sofrer no plano espiritual, porque quando a gente toma consciência de que não fizemos a nossa missão, o espírito se atormenta e muitas vezes vai para regiões inferiores e fica em sofrimento às vezes por longos períodos de tempo, até recobrar a consciência, se arrepender, ganhar novas oportunidades e aí então vir para o desempenho de novas missões que muitas vezes são mais difíceis e mais dolorosas do que aquela que nós enfrentamos nesta encarnação. Então, a forma de nós atenuarmos, né, diminuirmos a dor do nosso sofrimento, das nossas lutas terrenas, é uma só. Praticar a bondade e a caridade, sempre que nós pudermos. E a cada vez, tenhamos consciência disso, a cada vez que praticarmos a bondade e a caridade, isso vai ficar registrado lá no plano espiritual. E quando nós voltarmos ao plano espiritual, aí seremos reconhecidos por toda a bondade que fizermos. E se nós ainda tivermos que voltar para novas encarnações, o que deve acontecer, porque nós não somos perfeitos, estamos longe disso, a nossa jornada terrena muitas vezes vai ser suavizada. Vai ter um amparo maior do plano espiritual, porque foi notado em nós o despertar da consciência e o início dos trabalhos na seara de Jesus. Então, que a gente tenha essa consciência, que procure cada vez mais progredir espiritualmente, trabalhando esse lado nosso de egoísmo, de egocentrismo, e que a gente tenha então a plena certeza de que trabalhando e agindo dessa forma, de alguma forma nós vamos ser auxiliados com ainda maior intensidade pelo plano espiritual. Fiquem todos com Deus e tenham um ótimo final de semana. Tudo de bom.